Muito boa tarde, galera. Fala aí todo mundo, beleza? Então, finalmente a Fórmula 1 abriu a temporada com o GP da Austrália em Melbourne, uma corrida que tinha muita expectativa por parte de todos, mas infelizmente não demonstrou tudo aquilo que a gente podia imaginar. Tá certo que já tinha toda essa questão do novo regulamento, dos carros com bem mais downforce, com mais pressão aerodinâmica, e assim ficaria mais difícil a ultrapassagem. Infelizmente foi confirmado, e assim o Sebastian Vettel ele conseguiu a vitória em cima do Lewis Hamilton. Foi um alento para a Ferrari voltando a vencer desde 2015, um longo tempo de jejum para a Vettel e também para a Ferrari, e ao menos o Mundial teve um novo vencedor depois de algum tempo. Não foi a Mercedes, não foi o Hamilton ou até o Bottas que está chegando no time. Mas ainda assim, a falta de disputas em Melbourne, no circuito de rua de Albert Park, deixou os fãs bem insatisfeitos. Então vamos ver para as próximas etapas, dependendo um circuito ou outro, que se possa ter um pouco mais de disputas e também ultrapassagens, porque praticamente largar, passar no boxe e chegar, realmente caracteriza a categoria de forma muito negativa, fica complicado. Então, Sebastian Vettel conseguiu a vitória, ele realmente demonstrou bastante consistência desde os treinos. Está certo que a própria Mercedes ela liderou as práticas de sexta-feira, o Hamilton foi pole no sábado, lá no Q3, mandou uma volta muito boa, realmente muito consistente, o carro está equilibrado, só que tinha toda aquela questão também, se eles usando tantos artifícios de aerodinâmica no carro, se isso não poderia demonstrar que o time alemão não tem tanta consistência assim nesse ano. Fato é que realmente o time da Mercedes não tem mais todo aquele poderio, e o que os especialistas, todas as pessoas estão colocando que acompanham a categoria, é que a própria Ferrari está ali páreo a páreo, está no mesmo patamar, então pode brigar de igual para igual ao longo do ano. Quem ficou para trás foi a Red Bull, Verstappen e Ricciardo passando por problemas, tentando ali o máximo possível, mas não fizeram nada digno de nota. Tá certo que o Verstappen ele andou no meio do pelotão, pontuou, chegou em quinto lugar, mas ficou realmente complicado para ele ir mais para frente, inclusive com todos os pilotos de Ferrari e Mercedes disparando, e ele não conseguindo fazer nada muito além com aquele carro. Um carro que ficou mediano, eles melhoraram as questões até do motor Renault, chamado Tag Heuer, mas o carro também não demonstrou tanta eficiência assim nas ruas lá do Albert Park. Então, todas essas questões colocadas de que páreo a páreo ali, etapa a etapa, talvez nós possamos ver em uma etapa, em uma prova, a Mercedes vencendo, na outra a Ferrari, numa o Vettel, de repente o Raikkonen ressurgindo também, voltando a vencer depois de vários anos, e talvez isso venha realmente a caracterizar todo um campeonato. Então vamos aguardar para ver o que acontece nas próximas etapas. A corrida seguinte do campeonato, inclusive, será o GP da China, um circuito que tem uma longa reta, no dia 9 de abril. Daqui a 2 semanas nós teremos as respostas para a segunda etapa, para a sequência do campeonato. Então aqui eu tenho a classificação dessa primeira prova, né, em Melbourne, um circuito já conhecido dos pilotos, mas circuito de rua. Inclusive, pelo Jornal Lance. O Jornal Lance, nesta segunda-feira, colocou que a atuação de Vettel foi impecável. Não sei se dá para vocês verem aí, por mais que a câmera possa inverter a imagem, Vettel impecável, e realmente foi. E muitos questionam, colocam, de que o Vettel foi impecável, mas de repente a equipe não seja tanto assim no carro, que o chassi da Ferrari, o chassi italiano, para esse ano não seja tão diferencial assim em relação aos outros. Eu acho que é assim, eu acho que continua fazendo a diferença, eu acho que se mostrou na pré-temporada e mostrou também na primeira etapa, é porque tem realmente um grande potencial e já conseguiu colocar resultados à prova, conseguiu colocar resultados realmente sendo demonstrados de fato na pista. Então, Sebastian Vettel, o primeiro colocado, em uma prova que com os carros bem mais velozes foi super rápida, 1h24, 1h24 essa prova em Melbourne, na madrugada de sábado para domingo aqui no Brasil. Lewis Hamilton da Mercedes, o pole position foi o segundo,
e Valtteri Bottas estreando na equipe da estrela de 3 pontas, fechou ali em terceiro. E muitos falam, o Bottas, ele não faz tanta diferença assim no grid, ele não é tão rápido, ele de repente não conseguirá pressionar tanto o Lewis Hamilton nessa temporada, afinal ele bateu muito pouco o Felipe Massa na equipe Williams. Mas eu acho que o Bottas sim, ele consegue, ele faz a diferença para poder ali ao longo do ano, pelo menos volta e meia, bater o Lewis Hamilton dentro da pista, nas disputas. Eu acho que ele consegue sim. O finlandês, ele não é bobo nem nada, ele é super rápido, e se bobear, conforme eu coloquei lá no meu blog, eu acho que o Bottas, ele consegue ser até mais frio, né? Mais focado do que o Nico Rosberg. O Nico Rosberg é sempre muito competente, sempre muito regular e também rápido, só que ele demorou um tempo para poder se acertar ali na Fórmula 1 na Mercedes. O Bottas logo de cara já foi demonstrando desempenhos consistentes na Williams e também mostrou isso agora nessa prova pela Mercedes. Então eu acho que se bobear, ele pode ter até o contrato renovado para a próxima temporada. Fiquemos de olho no Bottas aí, que ele pode aprontar para cima do Hamilton ao longo do ano. E o próprio Lewis, o inglês, ele nada contente com o resultado, ele realmente colocou, né, que o time adversário, a Ferrari, ficou bem melhor, se apresenta de forma mais favorita, e eu acho até que ele tem razão, só que a Mercedes não está morta não nesse campeonato, de maneira nenhuma. Eles já prometem, inclusive em declarações, que o resultado será revertido a partir dessa próxima corrida na China. Então, fiquemos de olho aí, porque tanto o Toto Wolff, Niki Lauda, quanto o Lewis Hamilton ficaram super mordidos de perder essa prova assim, em uma tática de boxe. Tática de boxe que o Lewis, ele optou, junto com o time em conversa pelo rádio, né, de que eles pudessem parar na volta 17, muito cedo. Foi praticamente ali um dos primeiros a parar nos pits. E isso acabou não dando certo. O Vettel continuou no traçado, continuou rodando, foi para a ponta ali, e ele fez voltas super rápidas, conseguiu um ritmo louvável, a lá Michael Schumacher, conforme fazia no início dos anos 2000, e inclusive o próprio Lewis Hamilton ele voltou atrás do Max Verstappen, perdeu um tempo precioso, teve ali o caminho bloqueado, e todos esses fatores culminaram que o Vettel, na parada nessa volta 24, logo no início da prova, ele conseguisse voltar na frente. E tudo isso deu a vitória, deu a tônica dessa corrida, dessa prova, dessa primeira disputa do ano, que não teve, conforme eu já coloquei, muitas emoções, apenas alguns toques, alguns detalhes ali acontecendo. O próprio Marcus Ericsson da Sauber tocou com Kevin Magnussen da Haas na primeira volta, e fora isso pouquíssimas disputas. Até o próprio estreante canadense Lance Stroll, ele fez uma série de ultrapassagens, pulou para o 14º lugar na primeira volta, mas ao longo da etapa não conseguiu ter ritmo, inclusive a poucas voltas do fim ele passou reto e acabou abandonando a etapa, indo para os boxes, encostando o carro no box, na garagem da Williams. E ele alegou que ele e a equipe, né, alegaram que esse foi um problema de freios, né, o disco de freio ele falhando, e ele acabou passando reto. Inclusive algumas pessoas, o jornalista também Rafael Lopes aqui do Brasil, da TV Globo, várias pessoas colocando que não foi esse o problema, de que o próprio Lance Stroll, melhor dizendo, ele teve um problema físico, não aguentou o tranco, nesse ritmo alucinante que virou a nova Fórmula 1, e ele teve que abandonar. Fato é que não foi a estreia dos sonhos para o jovem canadense, totalmente diferente do que aconteceu com Jacques Villeneuve pela Williams. A mesma Williams, só que em tempos diferentes, né, tempos que a Williams era no topo da categoria realmente. Lá em 96, o Villeneuve estreou em terceiro lugar após ter feito a pole e perder a corrida para o Damon Hill. Portanto, Vettel primeiro, Lewis Hamilton segundo, Valtteri Bottas terceiro. O Kimi Raikkonen foi o quarto colocado com a Ferrari, uma corrida bem discreta, tá certo. Mas o Raikkonen, se não fez tanta diferença assim na pista, não foi agressivo, não mostrou o ritmo de antigamente, quando ele começou na Ferrari há 10 anos. Mas o Raikkonen, ele foi regular, ele se manteve ali entre os primeiros, ele não ficou tão longe assim dos outros três no pódio. O Raikkonen ficou a 33 segundos, está certo, um ritmo aí
bastante diferente, mas diante do que apresentaram os pilotos na ponta, eu acho que ele poderia ter ficado até mais para trás nessa sequência toda da prova que aconteceu. Então Raikkonen em quarto, Verstappen, que também não pôde fazer nada além quinto colocado com a Red Bull. Esperamos que a Red Bull demonstre realmente até a temporada europeia mais consistência, mais reação, né, para essas provas ao longo do campeonato, porque senão vai ficar só entre Ferrari e entre Mercedes. Aí se de repente tiver mais uma brigando junto, Ricardo, que fez uma corrida totalmente atípica, cheia de problemas, quase não largou com 2 voltas de atraso, depois teve problemas também, acabou abandonando, problemas técnicos no carro da Red Bull, e nos treinos ele já tentando andar muito mais que o chassi, muito mais que o carro, acabou rodando ali em uma das curvas próximas à reta dos boxes e acabou também comprometendo a classificação dele durante o Q3. Acabou batendo na barreira de pneus e encerrou mais cedo o trabalho para ele, ficando com o 10º lugar. Depois ele trocou o câmbio do carro, precisou trocar a caixa de marchas e perdeu 5 posições já para essa largada de sábado para domingo, horário aqui do Brasil. E um alento aí brasileiro foi o Felipe Massa, é claro, ele que voltou da aposentadoria, a famosa aposentadoria da volta dos que não foram, e o Massa ele largou em 7º, ganhou uma posição logo na largada e terminou em 6º lugar. Ele ganhou essa posição e logo ali se manteve até o final da etapa. Não deu para fazer também muita coisa com os carros espaçados, a dificuldade de ultrapassagem devido a esse downforce, essa pressão aerodinâmica que gera realmente ali muito ar e atrapalha, gera essa turbulência na realidade, né, que acaba atrapalhando os que estão atrás tentando alguma coisa na etapa, mesmo com a famosa asa móvel. Mesmo acionando essa asa móvel, a galera não está conseguindo passar e ficou difícil também para o Felipe Massa. Para esse ano, eu acho que a Williams não vai conseguir assim tanta coisa. Eu acho que ficando entre a zona de pontuação, talvez numa corrida um pouco mais doida, maluca, ele conseguir um pódio, é um sonho até mais distante. Agora, para o Massa conseguir realmente brigar entre Ferrari e Mercedes fica mais complicado. Com menos orçamento e mesmo com a chegada do Paddy Lowe, eu acho que eles vão conseguir um resultado mais consistente só no ano que vem, só em 2018, tentando aproveitar essa chegada dos dólares do pai do Lance Stroll, o Lawrence Stroll, né, que desembarcou toda essa grana na Williams para colocar o filho lá. O filho não tem tanto talento, inclusive bateu nos treinos sozinho, ele acabou perdendo o controle do carro, bateu com suspensão traseira, suspensão dianteira, e aí perdeu tempo, já danificou o chassi, deu mais trabalho para a galera da Williams fazer entre o treino livre número 3 e também a classificação. Então, essa situação da Williams, o Massa muito confiante, muito consistente, se aproveitou da experiência dele de modo positivo e fechou em 6º. Ele falando até que não foi nada mal para um velho. Ele já se considerando, já se colocando nesse patamar, já que com 35 anos ele vai fazer 36 nesse ano e já sabe que não vai ter tanto tempo assim mais à frente na Fórmula 1 mesmo com a volta. Só que além disso, ele espera que com o desempenho razoável da equipe inglesa, ele possa até continuar pelo menos por mais um ano. Vamos ver na sequência de 2017 e 2018. Então, os 10 primeiros, fechando com Sérgio Pérez da Force India em 7º, Carlos Sainz em 8º e Daniel Kvyat, ambos da Toro Rosso, 8º e 9º lugares. A Toro Rosso também demonstrou consistência, conseguiu aí um ritmo bom de prova e fechou ali nos pontos, mostrando que foi muito melhor até do que equipes como a própria Renault, por exemplo. O Renault fechou em 11º com o Nico Hülkenberg e o próprio Kevin Magnussen não corre mais lá, né? Kevin Magnussen teve a chance, mas não deu certo. Quem está agora na Renault permanece na realidade é o Jolyon Palmer. Chegou o Nico Hülkenberg, melhor dizendo, e o próprio Jolyon Palmer permaneceu, mas ambos os pilotos não demonstraram nenhuma consistência assim ao longo da prova. A Renault prometendo bem mais e apenas no segundo ano dessa volta esperamos que só no ano que vem eles tenham realmente algum avanço também, conforme destacávamos com a Williams. E o grande destaque negativo, a McLaren. Meu Deus do céu, a McLaren passou 2015 penando, 2016 penando, com alguma evolução para Jenson Button e também para Fernando Alonso. E nesse ano, com a saída do Ron Dennis, com a saída
de alguns patrocinadores ali, com algumas mudanças no corpo técnico, mas a própria McLaren não mostrou nada de diferente, mantendo a Honda, inclusive com esse detalhe dos motores japoneses tentando evoluir desde a época do motor V6, a entrada na categoria, e nada deu certo. Não se entendem na parte do motor, não se entendem na parte do chassi, e o Fernando Alonso abandonou, mesmo sem ter batido com alguém, com um problema de suspensão. Problema de suspensão ali, o carro simplesmente pegando na zebra, já desequilibrando de forma completa, tendo esse problema totalmente ali afetando o chassi do carro, e vai entender como em 3 anos eles, com tanta grana, tanto aporte financeiro dos japoneses da Honda ali, que pagam inclusive o salário do Fernando Alonso, e eles não conseguindo nada, completamente nada ali. Stoffel Vandoorne penando com a potência do motor Honda, o Fernando Alonso sofrendo tanto com o motor como também com o chassi. Ele abandonou a etapa, inclusive o Mark Webber, que já passou pela categoria, destacando que imagina que o piloto espanhol bicampeão da Renault nos anos 2000, que ele possa até não terminar o ano. Isso realmente não é difícil de acontecer, porque a paciência do espanhol vai indo embora cada vez mais, por mais que ele tente levar isso com muito bom humor. Então vamos aguardar aí ao longo do ano o que pode acontecer. De repente o Alonso se enche aí, briga realmente de fato com os japoneses e com a diretoria da McLaren. De repente ele pega o boné e vai embora, deixa a vaga ali para o Jenson Button, ou talvez até um outro piloto jovem que eles resolvam trazer aí para poder colocar nesse cockpit aí uma verdadeira cadeira elétrica. Quem imaginaria que a McLaren passaria a ser uma cadeira elétrica, um carro completamente complicado de dirigir, ficasse para trás e só passasse vergonha, completa vergonha no lado da McLaren. Então vamos ver para as próximas etapas aí, vocês podem evoluir um pouquinho e talvez até marcar alguns pontos, mas apesar do Fernando Alonso andar na zona de pontuação ali entre 8º, 9º, 10º lugar, realmente ele perdeu completamente o rendimento no final da corrida, no final da etapa. Então vamos ver mais para frente. Então Esteban Ocon inclusive francês de 20 anos, estreando pela Force India, ele conseguiu um pontinho na estreia dele, né, no time indiano, e já mostrou ali que ele veio para ficar. Outro alento também foi por parte do italiano Antonio Giovinazzi, que estreou pela péssima Sauber, muitos colocando a Sauber como o pior carro do ano, e por incrível que pareça, a própria Sauber ali com restrição de orçamento, tá certo que chegou um financiamento lá da própria Suíça, da Longbow, para poder ajudar o time, e vem ajudando bastante, mas o Peter Sauber já declarava que o time deveria andar entre os últimos, e parece que a McLaren está superando isso. Então, voltando a falar do Antonio Giovinazzi, ele fez uma estreia no lugar do Pascal Wehrlein, que sentiu o pescoço após o acidente da Corrida dos Campeões em janeiro, e o Giovinazzi ele foi chamado às pressas, ocupou o cockpit, fez o qualifying, classificou ali no meio. Ele também andou consistente, não se envolveu em confusões, também não forçou muito carro, e terminou em 12º, a 2 voltas do vencedor. Então ele fez o papel dele, pelo menos terminou a etapa e até próximo dos pontos. Então, com certeza, os grandes líderes das equipes na Fórmula 1, o pessoal que trabalha lá, vendo esse desempenho do Giovinazzi, vai ficando de olho no italiano, que mostrou muita consistência, até mais do que o Lance Stroll, que tanto treinou com o carro de 2014, tem todo um staff técnico, uma equipe ali para cuidar da água dele, da preparação física, da comida, da experiência, colocando o que ele deve fazer no traçado, mas por mais que ele tenha sido campeão de outras categorias de acesso, Fórmula 4, Fórmula 3 europeia, na Fórmula 1 e principalmente na nova Fórmula 1, o buraco é bem mais embaixo. Então aí a galera também que abandonou, Fernando Alonso, Kevin Magnussen com a Haas, o próprio Daniel Ricciardo sofreu pra caramba com o carro da Red Bull, vamos ver mais pra frente, Marcus Ericsson com a Sauber, que bateu com o próprio Kevin Magnussen no início, Jolyon Palmer e Romain Grosjean. O Romain Grosjean se esperava que ele teria um trabalho bem mais consistente com a equipe Haas, não foi possível, ele classificou muito bem em 6º lugar, mas durante a etapa logo abandonou com problemas no motor do carro. Então a Haas aí rápida, porém sem confiabilidade ainda mesmo com o motor da Ferrari. Então vamos ver para as próximas
etapas. Então, espera-se realmente aí um Vettel muito mais motivado com esse carro aí que se demonstra bem consistente, e também Hamilton e Bottas mordidos para irem para cima. Então, esse encontro de Ferrari com a Mercedes deve propiciar aí, ao menos, uma briga de equipes em um ano que devemos ver poucas disputas na pista de carros tentando realmente a ultrapassagem, tirando do vácuo para poder tentar. Nem está sendo possível pegar esse vácuo aí. Vamos ver se tem alguma solução de Ross Brown, de alguém para a temporada. Senão será uma temporada modorrenta, apesar dessa questão de Ferrari e Mercedes. Vamos torcer pelo menos que a briga entre equipes aconteça, já que infelizmente nos últimos anos só a Mercedes disputou com Rosberg e com Hamilton. Então todas essas questões, todo esse cenário colocado após o GP da Austrália. Então a próxima etapa é daqui a 2 semanas, relembrando, no dia 9 de abril, o GP de Xangai, na China, que tem uma longa reta, talvez lá vamos esperar, vamos imaginar que mesmo com essa dificuldade toda, se possa ultrapassar um pouco mais. Prestigiando a galera que participou com a gente, o Paulo Alexandre Teixeira, ele que é português, sempre está participando com a gente, ele que faz os vídeos dele também de Fórmula 1, sabe tudo. Outro que mandou mensagem aqui pra gente, o Arthur Henrique Leal, trabalhou comigo na Band, ele também é um super jornalista, ele mandou aqui, sabe tudo de Fórmula 1, valeu Arthur, estamos juntos, grande abraço, vamos lutando aí nesse cenário do jornalismo no Brasil, realmente muito complicado. Vamos ver quem mais participou com a gente. Tem também o Bruno Mendonça falando, olha, realmente a corrida foi ruim pra caçamba. Foi muito ruim mesmo, realmente foi uma corrida chata, com poucas alternativas. Ao menos o Vettel deu a possibilidade de um vencedor diferente na categoria. Tem também galera passando aqui, o Bruno Habib, grande flamenguista de coração. Ele aí acompanha tudo do rubro-negro, carioca. Ele falando, só passei para te prestigiar mesmo. Acaba que eu não gosto muito de Fórmula 1, mas valeu aí pela mensagem, pela audiência e a todos aqueles que ficaram ligados nesse Face Live para poder esclarecer um pouco mais dessa abertura da Fórmula 1 em 2017. Então, vamos para a sequência do ano aí e também teremos outras categorias, inclusive para prestigiar. Então, todas essas mensagens do pessoal, valeu galera, até a próxima. E vamos ficar juntos aí sempre no Facebook. Até a próxima, grande abraço, fiquem ligados também no Pop Bola e daqui a pouco, 6 horas da tarde, nesta segunda-feira, vai ter o programa também para debater muito comigo e com o Felipe Reis na nossa rádio RPC, uma rádio de Caxias, uma web rádio. Então vocês podem ouvir esse programa, um programa de 1 hora de duração, das 6 até as 7 da noite, nesta segunda-feira. Vocês podem acompanhar todos os detalhes, tanto eu quanto o Felipe colocando, pela nossa rádio RPC, conforme eu coloquei. Então a galera pode sintonizar essa web rádio baixando o app Radiosnet pelo seu aplicativo aí, que possa colocar os programas no celular, ou então também pelo site www.nossarpc.com. Então a galera pode acompanhar aí todos os detalhes desse programa logo mais colocações, mais coisas sobre o automobilismo, inclusive também sobre a MotoGP. MotoGP abriu a temporada no Qatar e Maverick Viñales, o espanhol, surpreendeu todo mundo estreando na Honda, na Yamaha, na realidade, né? A nova equipe dele oficial de fábrica, ele no lugar do Jorge Lourenço, ele surpreendendo a todos, mandando muito bem, andando consistente e vencendo a primeira etapa do ano logo nessa estreia na Yamaha. Então vamos debater esse tema também daqui a pouco no programa Automobilismo para Valer na nossa rádio RPC. Valeu galera, até a próxima, grande abraço!